Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra, trazendo para vocês notícias sobre o Clube de Regatas do Flamengo. Nesse vídeo aqui eu quero falar sobre o perfil de jogador que o Flamengo quer para substituir Gabigol. Também quero falar para vocês sobre uma possível saída do Arrascaeta do Flamengo no próximo ano. E vou falar também sobre a judicialização da eleição presidencial do Flamengo. Então fica até o final do vídeo para você entender tudo que está acontecendo dentro do Clube de Regatas do Flamengo. É uma notícia mais importante do que a outra e é preciso que você, torcedor rubro-negro, torcedora rubro-negra do Rio de Janeiro e de todo o Brasil, prestem bem atenção nas informações para você poder cobrar o seu candidato, para você poder cobrar o associado, para você saber o que está acontecendo no Flamengo. Curta, comenta, compartilha, é assim que eu fico sabendo que você está gostando do nosso trabalho, é assim que eu fico sabendo que você está se inteirando sobre os assuntos do Flamengo através de nós e conhecendo também a sua opinião. Se você não for inscrito ainda, o lugar é esse, o momento é agora. Se inscreva no nosso canal e fala para geral vir aqui e se inscrever também. Aqui a gente fala a verdade, doa quem doer, mesmo que doa em nós mesmos. Nação, é o seguinte, o Flamengo determinou qual é o perfil de atleta que quer para substituir o Gabigol no ano que vem. Vale sempre lembrar que esse atleta, independente do perfil que ele tiver, ele tem muitas chances de assumir a titularidade no começo do ano, porque o Pedro só volta no meio do ano. E há uma preocupação de todos sobre como o Pedro vai retornar, quanto tempo o Pedro vai precisar para poder voltar a ter aquele futebol que ele tinha antes. Então, o Pedro é uma incógnita para 2025. Tem muita gente, inclusive, que diz que o Pedro que nós conhecemos mesmo, só para 2026, que 2025 vai ser todo um ano de readaptação dele, para ele poder voltar a ganhar ritmo e tal, que no final de 25 é que ele vai começar a voltar a ser aquele Pedro que ele era. Ou seja, o atleta que foi escolhido agora para vir para o Flamengo tem muitas chances de ser o atleta que vai carregar o ataque do Flamengo nas costas, como o Pedro faz, como o Gabriel já fez. O Flamengo opta por um jogador que tenha o perfil de jogar dentro da área, mas que também saiba atuar como um segundo atacante. Prestem bem atenção, o segundo atacante não é ponta. Ponto o Flamengo já tem 5. Hoje, no elenco do Flamengo, o Felipe Luiz enxerga o Gonzalo Plata como sendo o único jogador a ter condições de fazer essa função. Mesmo assim, ele não estaria 100% preparado para isso agora. Por isso, Felipe, que gosta de jogar no 3-5-2, ou no 4-1-4-1, ou no 4-4-2, prefere ter um atacante de área, Pedro, e um atacante que possa fazer o segundo homem do ataque do Flamengo. Mal comparando, seria como se o Felipe Luiz quisesse colocar no Flamengo um ataque parecido com Bebeto e Romário na Copa de 94, Rivaldo e Ronaldo Fenômeno na Copa de 2002, Ivan Zamorano e Marcelo Salas do Chile, Canidia e Batistuta na Argentina, ou seja, 2 grandes atacantes, mais um que saia mais, que jogue mais de segundo servindo o primeiro e vice-versa também, por que não, né? Então, Donizete e Túlio, só fui pegar cara velho, né? Para vocês terem um exemplo hoje, um jogador que faz essa função, mas que tá velho também, não interessa o Flamengo, é o Eduardo Vargas. O Eduardo Vargas do Atlético Mineiro joga tanto de centroavante como joga de segundo atacante também. Um exemplo legal para dar para vocês, Benzema e Cristiano Ronaldo no Real Madrid. Então um esquema que o Felipe quer montar para o ano que vem, que pode dar certo, principalmente quando o Pedro estiver de volta. O problema, por exemplo, é escolher jogadores como David Washington, que tem apenas 19 anos e ainda não desbrochou para o futebol mundial, né? É um bom atacante, é uma boa promessa, mas a gente tem que lembrar que até o retorno do Pedro, ele vai estar sozinho no ataque do Flamengo. Claro, ora vai fazer dupla com Plata, ora vai fazer dupla com o experiente Bruno Henrique, mas ainda assim vai ser ele que vai capitanear. Então, dos nomes que o Flamengo vem olhando, o Flamengo tem que tomar muito cuidado com aquele que ele vai escolher para que ele possa ter um atacante que consiga se virar sem necessariamente ter o Pedro ali do lado. Como o Bebeto se virava sem Romário, como o Donizete se virava sem o Túlio, como o Benzema se virava sem o CR7 e vice-versa. Tá? Então, o perfil de jogador não é o perfil de ter um outro centroavante com as mesmas características do Pedro, e sim que possa atuar nas duas funções, até porque
o Flamengo está descapitalizado. Não há muita grana no Flamengo para o começo do ano que vem. Então, apostar em jogadores polivalentes, em atletas que atuem em mais de 2 posições, é o ideal para o Flamengo, para ele poder ganhar em versatilidade num elenco que o Felipe Luiz já está montando. Como eu falei para vocês no Jornal VVP hoje, o Felipe Luiz tem uma reunião já agendada caso o Rodrigo Dunge de Abranches ganhe a eleição para o dia 13 de dezembro, uma sexta-feira, para entregar ao Dunge, talvez ao Diego Ribas, uma lista de jogadores que ele gostaria que viesse para o Flamengo, com um perfil já em cima daquilo que eles já traçaram, e jogadores que, se o Flamengo quiser negociar, o Flamengo tem total liberdade para negociar, que ele, Felipe Luiz, não contaria mais com esses jogadores. Um deles é o Alan, o outro é o Fabrício Bruno. Nunca caiu no gosto do Felipe Luiz o Fabrício Bruno, e pelo que eu apurei, nem é pela técnica dele dentro de campo, e sim pela falta de coleguismo, companheirismo e de acerto com o grupo de jogadores. Fabrício Bruno sempre primou por dar declarações polêmicas, muitas vezes jogando seus companheiros contra a torcida, e isso não satisfez o Felipe Luiz, que não quer trabalhar com o atleta, e o atleta também quer sair do clube e quer ir para a Europa. Então, esse bonde do Flamengo para o ano que vem deve ter encabeçados o Alan e o Fabrício Bruno. Há muito tempo, quem me segue sabe que eu estou falando que o Alan já pediu para sair do Flamengo. Tem a maior parte de tempo agora, a grande mídia vem falando sobre isso. Agora, sabe o que eu venho falando para vocês? Eu venho falando sempre sobre a Mais Ágil. E sabe por que eu sempre falo? Porque a Mais Ágil pode resolver seu problema financeiro. A Mais Ágil é uma empresa especializada na antecipação do seu FGTS, e clicando no link que está aqui na descrição desse vídeo e também no comentário fixado, você vai falar com o atendente da Mais Ágil, que vai te ajudar rapidinho a conseguir resgatar os seus FGTS, uma grana nova que está entrando no final do ano. Caraca, vai falar que tu não está precisando de dinheiro para pagar as últimas dívidas, mensalidade de escola, comprar presente de Natal, virada de ano novo, tem tanto gasto. E a Mais Ágil pode te ajudar. E tem mais, se a gente anuncia a Mais Ágil há tanto tempo, é porque a gente confia nela. E a gente confia baseado em relatos daqueles que usaram a Mais Ágil através da gente e ficaram satisfeitos. Eu nunca tive uma reclamação da Mais Ágil. Então simbora, clicando aí no link que está na descrição desse vídeo, ou no telefone 55992129983. Fala com o atendente da Mais Ágil, fala que você veio pelo canal do Fabrício Lopes e os caras vão resolver o seu problema. Valeu? Bom, problemas à parte no Mengão queridão, o ano que vem o Flamengo vai começar a lidar com a renovação contratual de Georgian Arrascaeta. Isso se o mercado deixar. O Arrascaeta está lesionado hoje e o Flamengo soltou a notícia que ele está trabalhando em 3 turnos, 2 turnos no Ninho, 1 em casa, para poder agilizar o seu retorno, e já está à disposição do clube na reapresentação do elenco, que deve ser ali pelo dia 9 de janeiro. Dia 10 o Flamengo viaja para os Estados Unidos para a FC Series, um jogo contra o São Paulo. Sair daqui para ir lá nos Estados Unidos jogar contra o São Paulo. Podia pelo menos jogar contra um dos clubes de lá, né? Mas enfim. Agora, além disso, o Flamengo, o ano que vem, vai ter que lidar com a renovação contratual dele, porque o contrato dele termina em dezembro de 26, e geralmente um ano antes os clubes já começam a negociar, para não correr o risco do jogador assinar um pré-contrato no ano seguinte, ou até mesmo deixar o clube desvalorizado financeiramente, porque ninguém vai pagar um valor caro no jogador que tem 1 ano só de contrato para cumprir. Então se desvaloriza muito um atleta no último ano de contrato, se ele ainda não tiver com o martelo batido para sua renovação. Só que o Cruz Azul do México, que está interessado no Arrascaeta há muito tempo, vai tentar em janeiro convencer o Meia e o Flamengo a tirá-lo daqui e levá-lo para a Liga Mexicana. O Cruz Azul é uma equipe muito poderosa no México hoje, está na primeira colocação do Campeonato dos Caras, está num monte de fase final nas Copas mexicanas e é visto como um dos clubes mais poderosos do México e daquela parte de cima ali da América. Então, o Flamengo, além de ter que lidar com o Daniel, que é um cara osso duro de roer, que é o empresário do Arrascaeta, ainda vai ter que lidar também com o assédio do mercado em cima do meia rubro-negro. A gente bem sabe que reserva para o Arrascaeta nós não temos. Então, se vender, tem que vender caro demais para poder buscar outro jogador. Se essa gestão permanecer, o Rodrigo Dunge de Abranches já falou que o sonho dele é ver o Claudinho vestindo a camisa do Flamengo. Quem sabe?
Os caras vão negociar o Arrascaeta para trazer o Claudinho. Coloca aí nos comentários o que vocês acham sobre uma possível saída do Arrasca e uma chegada do Claudinho. São palavras do Dunche, tá? Não sou eu, não. Bom, por falar em Dunche, nós temos que falar em eleição no Flamengo. Está acontecendo uma manipulação de bastidores que pode acabar fazendo com que a eleição não aconteça no dia 9 de dezembro. Um dos organizadores da chapa do Rodrigo Dunche Abranches, do Diogo Lemos, entrou com um processo contra o Flamengo. Ele, que é presidente do gabinete, vice-presidente de gabinete da presidência, entrou com uma ação contra o Flamengo. Por quê? Vou tentar fazer vocês entenderem direitinho. Na chapa do BAP, tem 12 pessoas, 12, número 1 e o 2, 12, aquele que vem depois do 11 e antes do 13. Gravem esse número, 12. Na chapa do BAP, há 12 pessoas que foram inscritas como votantes depois do prazo. Além disso, essas pessoas ainda tinham débitos financeiros. Se a mensalidade está atrasada, tu não pode votar, meu irmão. Você só tem direito a votar se você estiver em dia com o clube. E se você for inscrito, na época até a data certa. Bom, 12 pessoas na chapa do BAP estavam em situação irregular. E aí, o Diogo Lemos foi à justiça para impedir essas 12 pessoas de votarem. Bom, primeiro eles foram no conselho de administração, os caras fizeram vista grossa porque são da turma do BAP, e aí o Diogo não teve outro recurso a não ser ir para a justiça, certo? A um primeiro momento parece que sim. Mas, gente, a manobra do Diogo Lemos é uma manobra de desespero. Por quê? Porque mesmo usando todo o cartucho que eles têm com relação ao estádio, inventando fake news que só o Dunche vai construir o estádio, uma vez que o compromisso firmado do Flamengo com a prefeitura é do Flamengo construir o estádio, então não interessa quem vai assumir o Flamengo. Quem assumir tem que construir o estádio. Ah, mas se não tiver dinheiro, a pessoa vai ter que provar para nós, torcedores, e para a Prefeitura do Rio de Janeiro que não conseguiu as verbas todas ainda para construir. E vai conseguir um pequeno adiamento de meses, não de anos. Nenhum candidato pode desfazer o acordo, sob pena do Flamengo perder 170 milhões de reais investidos no terreno. Então não existe essa de que só o Dunche vai construir o estádio. Pelo amor de Deus, acordem, não existe isso. Fechou? Seguindo. Eles estão desesperados, porque nem com a cartada mentirosa do estádio, eles estão conseguindo ficar à frente do BAP. Então a única maneira que esse grupo achou é o seguinte: vamos judicializar a eleição do Flamengo. E não é a primeira vez que isso acontece. Nas duas últimas eleições do Flamengo tivemos duas judicializações. A primeira por causa de cor da chapa. Um queria azul, o outro queria o azul, aí ficaram brigando até definir quem era quem. E na outra foi por voto à distância. Então judicializar a eleição é normal. No Flamengo essas birrinhas são normais. Acontece que a estratégia é: vamos judicializar, vamos criar problema para a eleição não sair no dia 12. Se a eleição não sai no dia 12, pelo tempo que tem que ser respeitado para a próxima eleição, ela só sairia em junho do ano que vem. E o Landim ficaria no poder até lá. Com isso, o Landim pretenderia dar um start no estádio para poder dar uma reviravolta na eleição para o Dunche ser eleito no meio do ano que vem. Ou seja, é uma estratégia para perpetuação do poder. Nada tem a ver com outra estratégia. Fabrício, como você sabe disso? Como que você sabe que é uma estratégia para os caras tentarem cancelar a eleição no final do ano e remarcar para o ano que vem, dando condições do Landim fazer mais propaganda, trabalhar mais em cima do estádio e mudar a configuração dos votos? Vocês são inteligentes, vocês vão chegar nesse entendimento. Em 2013, o Eduardo Bandeira de Melo venceu a Patrícia Amorim por uma diferença de 500 votos. Foi 1.414 para o Bandeira contra 914 para a Patrícia. Diferença de 500 votos. Em 2016, o Eduardo Bandeira de Melo espancou o Valim Vasconcelos na eleição com uma diferença de 798 votos. Foram 1.632 votos
para o Eduardo Bandeira de Melo contra 834 votos para o Valim Vasconcelos. Em 2018, o Landim ganhou do Ricardo Lomba. O Landim fez 1.879 votos a favor contra 1.097 do Lomba, numa diferença gritante de 782 votos de diferença. Em 2022, foi o maior espancamento da história da eleição do Flamengo. O Landim acumulou 1.301 votos contra 284 votos do Marco Aurélio Assef. Foi uma diferença de 1.017 votos, uma lavada total. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Não. Foram 500 votos de diferença em 2013, 798 votos de diferença em 2016, 782 votos de diferença em 2018, 1.017 votos de diferença em 2022 e os caras estão brigando por 12 votos. Você não é burro, eu não sou burro. 12 votos jamais faria diferença numa eleição no Flamengo. Trouxe os dados para vocês. Esses 12 votos não tem peso nenhum, peso zero. Não é pelos 12, é pela impugnação da campanha, pela impugnação da eleição, para que se estenda para o Landim ter mais tempo de usar a máquina, de usar os tentáculos do Flamengo para virar o jogo. É isso. E, gente, quando a gente fala que esses caras estão tudo junto, o Marco Aurélio Assef, que perdeu de 1.301 para 284 votos para o Landim na última eleição, ele foi punido no Flamengo e não pôde se candidatar agora, porque ele ofendeu o presidente do Conselho Deliberativo do Flamengo. Só que o irmão dele, Michel Assef Filho, trabalha para o Landim dentro do Flamengo. É ele quem vai defender o Flamengo no STJD. Então, pessoal, eles puniram o irmão do cara e o cara continua trabalhando. Sabe por quê? Porque isso tudo é uma política diferente da política normal, tradicional. Todo mundo tá junto no final das contas lá dentro e eu venho falando isso para vocês há muito tempo. Separa-se um pouquinho na época da eleição e depois junta todo mundo de novo. A minha esperança é que com o BAP presidente, o BAP bata o pé para que alguns princípios que foram colocados em jogo lá atrás e que foram largados pelo meio do caminho, voltem. E para que a gente tenha uma reoxigenação de ideias dentro do Flamengo. Por isso, eu escolhi BAP. Hashtag BAP Presidente. Tamo juntos, nação. Obrigado por tudo. Se inscrevam no meu novo canal, No Mundo Agora. Tá bombando lá, graças a vocês. Muito obrigado por tudo. Espero vocês lá, tá? Tamo juntos. Fiquem com Deus. Saudações rubro-negra.